Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa segunda-feira, dia 15 de agosto, para a gente fazer mais uma live do projeto EducaZ. Essa é uma live muito especial, é uma live a primeira live que eu estou fazendo, Vitor Guedes. Para quem não me conhece, eu sou um dos coordenadores aqui da empresa, eu sou responsável pela parte de tecnologia, eu sou dentista, eu sou especializado, não porque não existe essa especialidade, mas eu tenho um grande conhecimento em odontologia digital. E desde o começo da minha carreira eu me dediquei em alinhadores, escaneamento, digitalização, tudo que tem a ver com computador e odontologia. Hoje eu vim aqui para abrir o segundo bloco do EducaZ. Lembrando que o EducaZ é um projeto dividido em 4 partes, em que vamos ter lives até o final do ano, toda segunda-feira, para poder ajudar você, dentista e aligner, dentista que quer aprender, que quer crescer com a gente, para você aprender um pouco mais, trocar informação. A gente está sempre perto de você, produzindo conteúdo, porque a gente sabe que na odontologia o mais importante é compartilhar o conhecimento para crescermos juntos, ok? O tema desse bloco é por que, quando e como fazer, ok? A gente quer mostrar quais as situações que os tratamentos Invisalign são apropriados. Esse bloco começa com essa aula falando sobre exames diagnósticos, por que nós temos que fazer eles, o que daqui da Invisalign a gente faz com eles. Se você trabalha com outras empresas de alinhadores, você vai ver que a gente geralmente pede um pouquinho mais de exame que todo mundo. E tudo tem um porquê e um para quê. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem mais como é que é o nosso processo de avaliação desses exames, ok? Depois disso a gente vai falar bastante sobre por que fazer placas de clareamento, por que fazer placas de mio-relaxantes esportivas. São os temas dos próximos blocos, a gente comenta um pouquinho mais no final da live, ok? Só para lembrar, essa live ela vai ficar disponível no YouTube ainda por um tempinho para todo mundo, depois que a gente terminar. É muito importante você que está vendo ela ao vivo, se você quiser usar o chat para comentar, tirar uma dúvida, a sua participação sempre é fundamental. E depois ela vai ficar disponível dentro da área de credenciados Invisalign. Se você não é um dentista credenciado, entre em contato com a gente. Nosso telefone é 3993 5060, quase o telefone de uma pizzaria, fácil de decorar. Liga pra gente começar o seu processo de credenciamento. E aí você vai poder ter acesso a todas as lives dentro da nossa plataforma no Meu EZ. Ok? Gente, a aula de hoje vai falar sobre a importância dos exames diagnósticos EZ. Existem vários exames diagnósticos na odontologia. Existem vários. Falométrica, tomografia, etc. Mas aqui na Invisalign a gente usa basicamente 3 exames para conduzir os nossos tratamentos. Sejam tratamentos de prótese, como o teste Smile, as lentes, sejam tratamentos de alinhadores, que a gente sabe que é o nosso principal produto. A gente já tem mais de 5.000 casos aqui na Invisalign. Muito obrigado, você dentista que confia na gente, porque você ajuda a gente a melhorar o nosso produto e cada vez ser uma empresa que vai estar mais pronta para ser sua parceira e te ajudar a entregar o melhor tratamento possível. Okay? Esses exames que a gente pede são protocolo fotográfico EZ, um protocolo fotográfico exclusivo nosso, e hoje é uma super aula para você entender o porquê desse protocolo fotográfico específico. Vamos entender um pouco sobre os escaneamentos, o que a gente tem de legal nos escaneamentos, o que são coisas boas. E por último, a gente vai mostrar, eu vou falar só um pouquinho sobre radiografia panorâmica, que é uma coisa que já é de uso rotineiro nosso, a gente gosta de sempre agregar, e vou te mostrar por que a gente agrega e bota ela como um benefício a mais dos nossos tratamentos. Ok? Isso é o que eu acabei de falar, não vou mostrar. Isso aqui, gente, para vocês, é uma foto do nosso dia a dia. Sempre que a gente está fazendo um planejamento, muitas vezes a gente trabalha em 2 telas, porque é como a gente consegue enxergar mais. Aqui é uma empresa tecnológica, todo mundo nerd de computador. A gente trabalha em 2 telas porque uma tela é onde a gente faz o planejamento, onde a gente vê o paciente, e na outra tela está a sua requisição do Meu EZ. Nessa requisição em que a gente vê os exames, as fotografias, a gente vê a sua requisição, o que você pediu, a gente trabalha com isso o tempo todo. Então, assim, às vezes pode ser bobeira a foto que você tira ou a requisição que você escreve, mas é a nossa base. A gente leva muito a sério o termo parceria EZ. A gente realmente quer ser um parceiro seu dentro do consultório, um parceiro seu para você produzir o seu melhor tratamento. E quanto mais informação a gente tiver, melhor o resultado final que a gente consegue.
Então, isso aí é o nosso dia a dia. Uma tela nos exames enviados e outra tela no planejamento. Por que a gente se preocupa tanto com isso? Principalmente com as fotografias. A fotografia, para gente que não está ali na cadeira vendo o paciente, é a ferramenta de diagnóstico mais poderosa de todas. Ela é o que a gente vai usar para definir todo o nosso checklist estético. Vocês vão ver agora nas fotos que eu vou mostrar, vou explicar cada uma das fotos. Cada uma das fotos serve para a gente analisar uma série de coisas para fazer uma análise estética desse paciente. E feita essa análise estética, para a gente conseguir determinar o caminho do nosso tratamento. Uma das propostas da EasyAligner é que a gente quer fornecer eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de futebol. Então, eu sempre falo que a EasyAligner gosta de te passar a bola mais redonda. A gente sabe que quando tem alguém ali do outro lado que entende o que está rolando, que está trabalhando junto com a gente consegue entregar um melhor resultado. Então, assim, se a gente tem um bom diagnóstico, a gente vai conseguir te entregar um planejamento muito mais acertativo. Você não vai precisar ficar perdendo tempo, refazendo, voltando, fazendo comentários, mexendo no planejamento. A gente quer ser um parceiro exatamente para você se preocupar com o que você sabe fazer, com ali a clínica, com o seu paciente, tá ali na cadeira. Não tem que ficar perdendo tanto tempo com planejamentos, reprovando, aprovando. Aqui a gente tenta ser o mais acertativo possível. Por isso que a gente determinou essas fotos como o protocolo fotográfico EZ. Vou explicar foto por foto e por que a gente escolheu cada uma. A história dessas fotos, volta para mim. A história dessas fotos, ela vem do protocolo fotográfico da Clínica Guedes. Que é a clínica da minha família, a clínica dos donos da EasyAligner. É uma clínica enorme aqui na Barra da Tijuca que a gente faz extensos tratamentos e de alta complexidade. Nessa clínica, a gente tinha um protocolo muito maior, de 20 fotos, e a gente foi reduzindo para aquelas que realmente eram necessárias. Essa primeira foto é uma foto que a gente julga muito necessária, que é a foto de perfil. Ela serve para a gente avaliar como é a proporção facial desse paciente, como que está a relação do terço inferior com o terço médio, avaliar se esse é um paciente que está com uma posição facial de classe 1, classe 2, classe 3, diferente, porque muitas vezes a gente vai olhar, a posição dentária está em classe 3, mas não, olha aqui o perfil dela, ela tem um perfil bom. Ela tem um perfil com queixo muito projetado, ela tem um perfil com queixo muito retraído. Essa foto é necessária para a gente definir isso numa questão facial do paciente, para a gente entender a natureza da correção de classe de angle que a gente está corrigindo. É uma natureza esquelética? É uma natureza dentária? Essa foto ajuda muito no diagnóstico. Além disso, o ângulo nasolabial do paciente. A gente usa muito essa proporção, a gente usa muito essa foto para conseguir fazer essa análise, para entender se a gente pode projetar mais incisivo, se a gente pode retruir mais incisivo. A gente avalia esse ângulo para entender qual a projeção que a gente pode fazer nos dentes da frente desse paciente. Então, é uma foto indispensável praticamente, porque ela relaciona tecido mole com posição dentária. Bom, para essa foto é muito importante que o paciente esteja em perfil reto, um ângulo reto da câmera com o paciente para a gente conseguir fazer uma análise correta. Se o paciente estiver meio girado, a gente não consegue ter tanta noção, pode mascarar aí uma posição irregular. Okay? Além disso, a gente tem a foto perfil sorrindo. É uma foto semelhante com a primeira, tanto que é para ser tirada em sequência. Primeiro sério, vai sorrindo, abrindo um pouco a boca. E essa foto que a gente usa para analisar a inclinação antero-posterior dos incisivos superiores, né? Eles têm que aparecer nessa foto, para a gente conseguir analisar se eles estão muito projetados, se eles estão muito retraídos, se a gente pode projetar mais eles. E nessa foto, o mais importante é pedir para o paciente abrir um pouco a boca e sorrir, para a gente ver o máximo possível da posição desses incisivos centrais, ok? Além disso, a gente tem a foto frontal, que é uma foto clássica também, é uma foto para a gente avaliar proporção facial, alinhamento da face. É uma foto que a gente vê, esse paciente ele tem um queixo mais torto, ele tem uma orelha mais baixa que a outra. A gente sempre avalia isso. A gente sempre vai buscar simetria em tratamentos estéticos, ok? Desde a Grécia Antiga, do homem vetruviano, a gente vai... Agora eu não sei se é vesuviano ou vetruviano, posso estar falando errado. Mas a gente sempre procura a simetria dentro de um alinhamento facial. E a gente precisa ter, beleza, quais os parâmetros de simetria que eu estou usando na face desse paciente
para dar a condição para o meu alinhamento dentário. Isso tudo é muito importante. Então essa foto, a gente avalia, não, o paciente, o nariz dele é mais viradinho, mas beleza, vamos traçar a linha média em outras referências faciais, pelo bogônio, pela glábula. Glábula não, acho que eu errei o nome. Mas, enfim, aí a gente vai usar essas referências faciais para conseguir traçar linhas no paciente e entender a simetria dele, além de entender proporções da face. Isso pode ser um fator decisivo de eu poder falar, olha, não, esse paciente tem uma face muito alongada. Talvez seja interessante a gente planejar um tratamento em que eu diminua a dimensão vertical desse paciente. Ah, não, esse paciente já tem, ele tem um rosto curto, eu consigo ver que o terço facial inferior dele é menor do que o terço médio. Talvez seja interessante aumentar a dimensão vertical, se possível, desse paciente para conseguir um melhor tratamento. Ok? Então isso é uma coisa que a gente avalia. Aí a gente tem duas fotos que são irmãs, que são muito parecidas. Que é a foto frontal, sorrindo com a boca entreaberta, e a foto frontal, sorriso máximo. Essa é uma foto que a gente pede para o paciente forçar o máximo possível a boca dele e abrir um pouco. Essa foto que é a foto mais importante de todo o tratamento, porque essa foto vai definir muitas coisas. A gente vai ver qual a inclinação dos eixos do incisivo centrais, se a gente precisa fazer tipping neles, a gente vai ver qual a relação da linha média superior em relação à linha média interdentária, qual a relação da linha média dentária superior com a linha média facial, a gente vai ver qual a expressão do corredor bucal desse paciente, se eu posso abrir mais, se eu preciso diminuir, como que está a curva do sorriso, se esse paciente está precisando intruir posterior, extruir posterior, intruir anterior, extruir posterior, a relação da parte anterior da arcada com a relação da parte posterior, e isso vai fazer muita diferença na nossa escolha do tratamento, ok? A gente precisa muito dessa foto para fazer uma análise de qual vai ser o nivelamento do paciente. Não dá para fazer um bom nivelamento sem essa foto para acompanhar. E daqui a pouco eu vou mostrar ainda mais por que isso, ok? Vamos lá. Outra foto que a gente faz, que é uma foto extremamente incomum. As outras fotos, até você vê em protocolos da Associação Americana de Ortodontia, etc. Mas essa é uma foto, uma foto incomum. A gente chama de boca entreaberta. Tem até um nome interno que a gente brinca, que é a cara de bobo. Que é como se você tivesse feito cara de bobo. Assim. E essa foto serve para quê? Para analisar a exposição do incisivo central com os tecidos faciais, os tecidos orbiculares da boca, em repouso. Não o tecido orbicular, os tecidos que circundam a boca, todos os músculos relaxados. E ver quanto de incisivo central expõe-se nessa situação. Por quê? Essa exposição de incisivo central determina se a gente vai intruir ou extruir esses incisivos centrais. E a gente sabe que a posição do incisivo central determina a posição do resto da boca. Então, se eu tenho que extruir o incisivo central, isso pode mudar totalmente como que eu vou ter que nivelar minha curva de sorriso no posterior. E essa foto vai decidir isso. Essa foto também é uma foto muito importante, porque assim, um fator, muita gente, assim, eu converso muito com o dentista e às vezes ele fala assim, ah não, esse sorriso está bonito, ou não, esse sorriso não está bonito, mas eu vejo que às vezes faltam parâmetros assim determinantes que vão fazer, não, isso aqui é uma verdade para todos. Às vezes acaba ficando uma coisa meio do nosso achismo, etc. Mas quais padrões específicos a gente pode analisar para determinar isso aqui é bom, isso aqui é ruim? E um dos padrões muito específicos que ditam muito a gente é exatamente avaliado nessa foto, que é a exposição dos incisivos em repouso. Principalmente mulheres, principalmente pessoas mais jovens, querem mostrar mais incisivo central. Por exemplo, sabe por que a Adriane Galisteu tem aquele dente enorme que ela fez? Porque ela leu em algum lugar que ela precisa mostrar incisivo central para conseguir parecer jovem. Se você olhar um sorriso de uma pessoa jovem, ela vai ter um sorriso de uma menina mais jovem, ela geralmente tende a esse aspecto de deixar a boca relaxada e mostrar a dente. Isso traz um aspecto até de sexy, traz um aspecto até de uma boca mais volumosa. Então isso é uma coisa que muitas pessoas tendem a querer aumentar também o tamanho do dente para conseguir essa exposição, ok? Geralmente, à medida que vai ficando mais velho, às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma dentadura mal feita, aí ela tem um aspecto meio de bobo, de um dente meio ridículo. É por causa disso, é porque a pessoa idosa, ela não deveria mostrar incisivo central em repouso. Mas se você faz uma dentadura mal colocada, ela mostra, e isso não dá um aspecto condizente com a idade. Então, obviamente, esse fator varia de paciente para paciente, tá?
Além disso, a gente tem as fotos intraorais. Eu sou um grande defensor que o escaneamento, se bem feito, ele tira a necessidade de muitas fotos intraorais. É bom para a gente ter uma avaliação rápida, uma comparação rápida. Para quem não sabe, no meu EZ, se você está usando uma sequência de tratamento, você tem um recurso que ele compara imediatamente as fotos do começo e da fase atual do tratamento que você está. Então, às vezes as fotos dão uma comparação mais rápida. Mas intraoral, eles dão o escaneamento já dá muita informação pra gente. Mas tem uma coisa que é muito importante pra gente fazer nas fotos intraorais. É porque as fotos intraorais ajudam a gente a checar a oclusão do paciente. Pra gente verificar se essa oclusão feita no escaneamento intraoral está bem feita. Diferente do que muitas pessoas acreditam, quando você manda, por exemplo, uma moldagem de gesso para um laboratório, você consegue pegar esse gesso e você consegue encaixar um outro, determinar uma máxima intercuspidação ali na mão, ok? E nessa máxima intercuspidação que você define, você consegue estabilizar aquilo ali. No escaneamento virtual, você não consegue. A mordida registrada é a mordida que vai acompanhar esse tratamento até o final. Eu consigo até abrir e diminuir isso no articulador virtual. Porém, eu não consigo, por exemplo, uma mordida que foi feita meio errada, consertar ela. É uma coisa extremamente empírica, diferente de uma moldagem tradicional. Então, o registro oclusal correto se faz extremamente necessário num tratamento digital. E as fotos são pedidas exatamente para a gente verificar. Pô, será que a oclusão que está no tratamento... Será que a oclusão que está no tratamento é a mesma que está nas fotos? Isso tem uma diferença muito grande, ok? Gente, me dá um feedback aí nos comentários. O ritmo da aula tá legal? Tô falando muito rápido? Tô falando devagar? Estão conseguindo entender direitinho? Se tiver algum comentário aí que precisar fazer na hora, só falar aqui, para ali que a gente fala. Quanto tempo mais ou menos eu já dei? Só para eu saber? 20 minutos? Show de bola. Além disso, as outras fotos intraorais que a gente faz são as fotos lateral direita e lateral esquerda. E tem exatamente essa mesma função, fazer essa análise da oclusão e ajudar a gente também a fazer uma análise da evolução rápida do tratamento, ok? Porém, todos esses são fatores que a gente vai usar para fazer análise estética para conseguir conduzir o tratamento. Mas o mais importante de todos é a articulação virtual. Quando você faz um escaneamento, você não tem nenhuma referência facial dentro de um escaneamento intraoral, ok? Você faz esse escaneamento intraoral, aquilo ali fica perdido no espaço-tempo. E no que ele fica perdido no espaço-tempo, a gente não tem uma relação de como seria um nivelamento adequado da arcada desse paciente, tá? E no que a gente não tem um nivelamento adequado da arcada desse paciente, a gente pode instruir um lado que não seja necessário, instruir um lado que não seja necessário. Por isso, a foto extraoral se faz muito necessária para a gente poder usar esse recurso de sobrepor a arcada superior à foto do paciente e imaginar que a cabeça do paciente ali tem uma certa referência com o articulador. Afinal, o que o articulador faz? O articulador imita a cabeça de um paciente. Se a gente usa sobrepõe o articulador sobre a foto junto com o escaneamento intraoral correto, a gente consegue uma boa referência de como pode ser esse alinhamento e nivelamento desse paciente. Ah, Vitor, é o mesmo padrão que o arco facial? Não, um arco facial é um padrão ouro que a gente não consegue reproduzir. Principalmente porque a gente não consegue mapear a distância anteroposterior da maxila e mandíbula em referência ao côndilo. Mas a gente consegue uma boa projeção de como é a angulação dessa arcada nesse sentido, no eixo X e no eixo Y, o que já dá um tratamento muito mais correto para a gente. Isso é uma qualidade que a EasyAligner põe em todos os casos. É uma coisa que a gente se orgulha de ter feito isso desde o começo. Okay? Isso também, o que isso interfere? No software, na hora que a gente está fazendo o planejamento, a gente tem um botãozinho aqui, tá vendo que tem vários quadrados? Esses quadrados, muda pro negócio, beleza. Tá vendo ali na parte direita da tela? Tem vários quadrados. Cada quadrado desse serve para a gente ter uma visão específica da arcada. Se eu boto nesse quadrado frontal, ele vai mostrar exatamente a visão frontal do paciente, como se fosse a visão do articulador, como se eu olhasse esse paciente de frente. Então eu não vou ter viés de achar que a boca está um pouquinho de lado, está um pouquinho para frente, está um pouquinho para baixo, porque eu sempre vou ter a mesma referência no nivelamento.
E isso se faz verdade até em outras visualizações, porque pensa assim, se eu determino uma visão frontal perfeita, o software ele tem um comando que ele fala assim, pô, beleza, Vitor, vamos girar essa arcada 90 graus, e no que a gente vira 90 graus, o que eu vou ter? Um perfil perfeito. Assim como se eu determinar que eu vou girar 90 graus no eixo anterior, eu vou ter uma visão oclusal perfeita. E por isso que na EasyAligner, como a gente não trata muito pacientes que estejam em crescimento, a gente não se põe a tratar pacientes que ainda... A gente não se propõe a tratar ortopedia, a gente usa essa visão lateral que o programa nos dá, 90 graus em função da visão anterior, exatamente para determinar qual a posição verdadeira da inclinação do incisivo central superior e inferior que a cefalométrica nos dá. Não tenho a visão da tábua óssea que eu tenho ali para respeitar, porém, a gente tem um protocolo de não forçar tábua óssea a menos que o paciente esteja em determinadas condições. Do tipo gengival grosso, paciente jovem, sem presença de retração, a gente não força a tábua óssea anterior. Então, por isso que a gente não pede a cefalométrica nos tratamentos, porque a gente tem outros recursos que a gente utiliza, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente conseguir usar essas fotos e fazer articulação, as fotos têm que ser feitas de uma maneira correta, ok? A primeira coisa que é muito importante na hora de fazer as fotos, e isso, assim, em geral, a gente busca aqui dar live para qualquer dentista que esteja procurando conhecimento, de aprender com a gente. Não necessariamente só para os dentistas vão fazer. Então isso é uma dica, assim, de como fazer fotos. A principal, principalmente se você quer fazer foto pelo seu celular, a principal coisa que você tem que se preocupar é que você tem que tirar a foto com uma lente que se chama lente teleobjetiva. Por quê? As lentes... Se você vê com o seu celular, hoje em dia a maioria dos celulares tem mais de uma câmera. Tem sempre uma câmera 0,5, 1 e 3, por exemplo. No iPhone é assim. A 0,5 é uma câmera que a gente chama de grande angular. Ela pega um tamanho X de imagem e ela distorce para caber mais. Por isso que você consegue chegar mesmo dentro de uma sala, eu consigo fotografar a sala inteira, por exemplo, que eu estou aqui. Porém, como é que ela faz para caber mais coisa dentro do mesmo quadro? Ela tende a distorcer as pontas. Então, quando a gente está vendo um rosto de um paciente, a gente pega a foto da câmera do celular sem fazer nada, tira a foto, cara, a gente está distorcendo a face do paciente e também distorcendo a nossa análise. Para isso, a gente tem que se preocupar em pelo menos tirar a foto com um pouquinho de zoom. Porque quando você usa aquela lente 3 vezes, quando você dá um pouco de distância e dá um pouquinho de zoom, o que a imagem tende a fazer? Ela sai de uma grande distorção e ela vai afinando. E aí passou de... essa aqui, essa 24, 50, 85 e 200, são as classificações de milimetragem das lentes tradicionais. Se você tem uma câmera profissional, você provavelmente já ouviu falar desse termo. A gente sabe que 70 milímetros é a visão do olho nu. É a nossa visão. O nosso olho, se ele tivesse uma lente, ele seria uma lente de 70 milímetros. Então, qualquer coisa maior que 70 milímetros não vai distorcer a imagem, vai manter não vai distorcer para conseguir caber mais. Então a gente vai ter um quadro sempre sem distorção nenhuma. Por isso, isso é um fator primordial de você tirar uma foto com qualidade para a gente conseguir fazer uma articulação virtual com ela. Então, se você for tirar fotos para EasyAligner, use lentes teleobjetivas, mesmo que seja no seu celular, ok? Outra coisa que a gente tem que se importar muito é sobre o posicionamento do paciente, ok? O posicionamento do paciente interfere muito de como essa análise é feita. E nossa principal preocupação nesse posicionamento é o plano de Camper. O que é o plano de Camper? O plano de Camper é um plano imaginário que em tecido mole ele é traçado do tragus até a asa do nariz. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que se preocupar de estar com a câmera paralela a esse plano de Camper. O que é isso? Se eu traçar uma linha aqui do nariz da paciente até o tragus, essa linha vai estar reta. Se eu traço, por exemplo, nessa imagem aqui da esquerda, a linha vai subindo, é uma linha ascendente. Se eu traço nessa imagem, ela vai... no caso, se eu passar aqui, ela vai ficar descendente. Enfim, ela não está reta. No que ela não está reta, isso prejudica a minha análise desse paciente, ok? Eu sempre tenho que ver ela reta. Plano de Camper é a coisa mais importante para a gente conseguir uma boa avaliação. É o que as pessoas mais erram. Porque você vai falar para a pessoa, fica retinho. O que é retinho? Tem gente que é retinho assim. Tem gente que é retinho assim. Tem gente que é retinho assim.
Então, isso muda tudo. A gente tem que ter uma avaliação objetiva do que seria uma cabeça reta. Isso é tragos e asa do nariz em um plano reto. É assim que os articuladores são construídos. Por isso, para você usar como articulador, você tem que estar. Esse é um caso de mostra como o plano de Camper pode se enganar. Foi feita uma primeira foto, e parece que os dentes não estão tão ruins. E foi feito um tratamento de lente em cima dele. A gente vê aqui, que os posteriores estão na mesma linha dos anteriores. Mas se a gente for olhar o posicionamento da cabeça do paciente, o que a gente vê? Olha como o nariz está bem abaixo do tragus. Esse paciente está com a cabeça baixa. Então, quando a gente vai tirar a foto de novo, num plano correto, a gente vê que o tratamento não foi bem feito. Porque os anteriores ficaram muito curtos e os posteriores ficaram muito largos. Por exemplo, eu tenho um problema de curva de sorriso. Os meus posteriores são mais instruídos que os meus anteriores. Não sei se vai dar para ver aí, mas enfim. Quando eu tento tirar foto, eu baixo um pouquinho a cabeça para parecer melhorar a minha curva do sorriso. É um recurso. Então, assim, tomem cuidado para tirar essa foto, porque isso pode prejudicar totalmente a avaliação de vocês do paciente, ok? Outra coisa que a gente vai se preocupar nas fotos é sempre o plano bipupilar, para ver se esse plano está paralelo ao solo, ok? A gente traça uma linha, entre as pupilas do paciente e usa isso como padrão para ser uma coisa reta, tá? Isso é o que vai determinar se um lado está mais baixo, o lado está de outro. Isso é uma coisa que a gente nem estressa muito na foto, porque, por exemplo, se você errar o plano de Camper, tirar a foto baixo demais ou alto demais, eu não tenho como corrigir isso no Photoshop. Porém, se você tira com a cabeça meio inclinada assim, eu consigo pegar a sua cabeça e girar lá no Photoshop sem problema. A única coisa que a gente tem que se preocupar no plano de Camper é o que a gente faz quando a gente atende o Severo? Fica complicado, esse plano bipupilar vai desalinhar tudo, ok? Então a gente tem que ficar um pouco de olho aí, porque isso não é tão incomum, ok? 3 a 4% dos pacientes tem uma pupila muito mais baixa que a outra. Claro que aqui a gente coitado do dentista que atende ele, mas não é o nosso caso, ok? O que a gente tem que se preocupar? Se o paciente tem uma pupila mais baixa que a outra, que pode acontecer, geralmente a gente tende a usar a linha média do paciente como referência e girar isso 90 graus, ok? O que mais que a gente vai olhar? Também a gente tem que se preocupar de estar tirando a foto com um ângulo reto em relação ao paciente. Ele não pode estar com a cabeça virada para um lado nem para o outro. Como que a gente vê esse tipo de problema? A gente vê isso como uma orelha sendo mostrada menos que a outra. Então, quando você está tirando foto, é sempre importante você ver a mesma quantidade de orelha dos dois lados. Porque aí você não vai... Porque é muito comum, às vezes, você querer expandir mais um corredor bucal do que o outro, porque a foto do paciente está girada. Ou você tem uma referência ruim de linha média, porque a foto do paciente está girada. Então, assim... Muito cuidado nesse ângulo, porque isso também não é uma coisa que a gente consegue corrigir no Photoshop. Okay? Foto de perfil, a gente tem exatamente a mesma preocupação. A grande dica é você verificar se você não está conseguindo ver o nariz do outro lado. Ok? Show. Passa para panorâmica. Tem alguma pergunta de foto? Não, né? Show de bola. Gente, panorâmica. Por que a gente pede uma panorâmica para os tratamentos? Cara, vocês se surpreenderiam com a quantidade de caninos e dentes em geral inclusos que a gente encontra em tratamentos que parecem mundanos, que não tem nada. Do nada parece um canino incluso. Então, como nós na Invisalign nos comprometemos em entregar o resultado, a gente precisa saber se vai ter algum problema de saúde que vai impedir a gente de realizar o correto tratamento. Além disso, a panorâmica serve para a gente checar qual o espaço ósseo que a gente tem para fazer uma distalização, serve para a gente checar se tem alguma lesão, se tem algum outro problema mais sério, às vezes um cisto, ou até alguma lesão mais agressiva, para a gente checar a presença de siso, para a gente checar se a coroa está bem adaptada, porque como graças a Deus o alinhador consegue fazer excelentes movimentações em diferentes substratos, a gente precisa saber pelo menos se esse dente está bem colado, para a gente saber se o alinhador no tira e coloca não vai retirar essa coroa. E principalmente porque, assim, apesar da gente ser uma empresa que cuide principalmente de função estética, a nossa principal preocupação como uma empresa que é feita por dentistas e tem como sócios diretores principalmente dentistas, a gente sabe que saúde vem acima de tudo. E a panorâmica é a nossa garantia da saúde do paciente
está funcionando antes da gente começar um outro tratamento, ok? Por isso que a gente inclui ela dentro dos nossos exames obrigatórios, ok? E por último, vamos falar um pouco sobre escaneamento. O escaneamento é a grande razão que os alinhadores, que a Invisalign existe. Sem a tecnologia do escaneamento intraoral, nós não estaríamos aqui. Se você conhece a gente, o único tratamento que a gente recebe que não é por escaneamento são a moldagem das lentes. Mas mesmo assim, a gente até preferiria que recebesse só por escaneamento. Existe uma dificuldade ali no consultório na hora e a gente entende. Mas, cara, para outros tratamentos, o escaneamento ele veio para ficar. Ele é uma excelente tecnologia que tem assim um papel inestimável e as grandes vantagens deles geralmente não são as vantagens mais anunciadas. A gente fala que, não, o escaneamento é mais preciso, que você tem uma precisão de 4 microns, 6 microns, ou porque o escaneamento é isso e aquilo. Cara, moldar com scanner, assim, eu sou o maior defensor do scanner do planeta. Mas, por exemplo, moldar subgengival com scanner, para quem faz prótese, é muito mais difícil do que moldar subgengival com moldagem. Moldagem é muito mais fácil. Então, assim, mesmo com essas dificuldades, as grandes vantagens do escaneamento não são essas. As grandes vantagens são outras. Para mim, a maior vantagem do escaneamento intraoral é a sua capacidade de comunicação com o paciente. Por exemplo, eu clínico e, eu atendo muita clientela do meu pai. E clientela do meu pai, cara, assim, são senhores de idade, empresários, pessoas de, alta exigência. Quando eu entro no consultório, qual a primeira coisa que ele... Agora não que eu tô com a barba, né? A barba ajuda. Mas qual a primeira coisa que as pessoas pensam? Meu Deus do céu, tem uma criança me atendendo. É uma dificuldade que todos nós temos nos primeiros anos da profissão. Sempre que eu pego o paciente, coloco ele na cadeira, faço um escaneamento, muda. Tudo muda. Minha relação com o paciente muda. Eu paro de ser a criança que está atendendo e começo a ser, cara, graças a Deus tem um jovem digital que está sabendo usar o computador, que está aplicando. Porque me dá outra referência, me coloca num ponto que eu consigo discutir e mostrar o que eu quero mudar para esse paciente de uma forma muito melhor. De uma forma que eu estou muito mais, aparecendo, que ele entende. Eu boto isso na tela, isso aqui que a gente está filmando é um consultório. Logo aqui na frente tem uma cadeira. Tem uma cadeira que a cabeça do paciente está virada para cá. Isso aqui é uma TV que está dentro do consultório. E essa TV, cara, tudo que eu quero mostrar para o paciente, eu mostro na TV, cara, em 49 polegadas. Olha aqui, ó. Olha como a sua palatina está desgastada. Você está fazendo refluxo. A comunicação com o escaneamento é uma coisa sensacional. E você pode fazer isso pelo meu EZ. Você pode fazer isso até pelo celular. Se você for lá se você baixar um aplicativo chamado Exocad WebView, você consegue ir no meu EZ, baixar clicar no seu escaneamento, clicou no seu escaneamento, você consegue mostrar o escaneamento pro paciente. Deixa eu dar a live até o final, bonitinho, que aí eu pego, vejo se eu consigo mostrar aqui no meu, a gente muda aqui a câmera, eu faço. Vou deixar isso pro final, é um recurso super interessante. Então, isso aí é a melhor coisa que eu acho pro escaneamento. Capacidade de comunicação. Tem um efeito uau do paciente, ver, cara, todo mundo elogia. Todos os meus pacientes falam, caramba, que legal, dá pra ver sua clínica, super tecnológica. O grande retorno do investimento do scanner vem aí. Não vem porque você vai moldar mais ou porque você vai mandar direto para a Invisalign. Não. O grande retorno do investimento do scanner vem pela sua capacidade de comunicação com o paciente. Ok? Outra coisa, ele é compartilhável, você pode... o que eu recebo de escaneamento de colegas, Vitor, o que você acha desse caso? Você acha que aqui dá para fazer alinhador? Você acha que não dá? Cara, é um recurso assim como nunca tivemos antes. Imagina, você quer pedir opinião para um professor sobre um caso, aí o cara quer ver, aí você manda uma foto, não dá para ver pela foto, ele diz uma coisa e depois não é. Cara, com o escaneamento você pega isso, compartilha isso, manda na mesma hora, tá lá e ele resolve, mas e se for mandar um modelo? O escaneamento traz muitas vantagens, ok? Além disso, cara, ele me permite escanear coisas que eu não poderia moldar. Por exemplo, essa é uma paciente que estava recém-operada de um tumor de células gigante. Recém-operada, tinha acho que, uma semana de operado, só que, cara, era uma paciente de 19 anos, sem essa quantidade de dente na boca. Eu consegui escanear, mesmo com o aparelho, e consegui fazer uma prótese removível para ela, baseado no escaneamento. Olha, essa paciente que tinha, cara, tinha genesia, tinha problemas,
tinha dentes anquilosados. Imagina moldar isso aqui para fazer um estudo de caso. É muito mais complexo. O scanner traz muitas vantagens nessa situação. Ok? Mas o scanner, ele também tem alguns detalhes. Ele não é perfeito. E muitas das coisas que a gente pede na requisição Zliner tem a ver com isso. Olha esses dentes. Para vocês, eles estão o quê? Estão com contato, né? Tem contato entre todos esses dentes. Olha a foto tirada exatamente no mesmo dia do escaneamento. O scanner tem pequenos diastemas. A boca tem pequenos diastemas. E o que acontece? Geralmente, como é que são esses pequenos diastemas? Na boca eles ficam preenchidos com saliva ali no meio. Fica tipo uma pontezinha, né? E quando o scanner vai, ele escaneia e ele pega tudo. No que ele pega tudo, cara, vira uma coisa só. O scanner mistura ali e ele entende como uma estrutura única. Ou a luz reflete num dente, bate no outro, ele entende como uma estrutura única. Por isso que a gente pede para você anotar, principalmente nos tratamentos com alinhador, qual o espaço que tem entre cada dente, porque a gente usa esse espaço para compensar em cima, a gente vê quanto espaço que tem, e a gente usa isso para compensar entre um dente e outro, tá? Beleza? O que mais? Isso. Outra coisa muito importante. Vamos pensar como que são feitos os tratamentos. Você envia para mim o escaneamento, você envia para mim as fotos, a panorâmica para fazer diagnóstico, e eu vou, a partir do seu escaneamento, fazer 1, 2, 300 impressões 3D desse modelo para gerar alguma coisa que chega para você no seu consultório. Então, se o escaneamento não tiver legal, a impressão 3D não vai vir legal. Existe uma expressão em informática que eles falam assim: garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. O que isso quer dizer? Se o meu insumo, se o que eu recebi, se o exame que eu recebi não está apropriado, se tem bolha de saliva, se o dente não está copiado até o final, se o dente não tem nenhum recurso, eu não consigo criar algum recurso que faça que solucione isso. E quanto melhor o meu escaneamento, melhor vai ser o meu resultado final. Melhor vai ser o modelo que eu vou conseguir imprimir, e melhor o modelo que eu vou conseguir imprimir, melhor a placa, o alinhador, a placa meio relaxante que eu vou conseguir fazer. Por isso que a gente é tão chato com a importância do escaneamento ser bem feito. Porque é a partir do escaneamento que tudo é criado. Beleza? Aí aqui, ó, só para mostrar como é fiel. Quando a gente consegue fazer um bom escaneamento, a gente tem uma boa solução no software. E aí sim, a gente consegue entregar um resultado legal. Gente, foi isso. Muito obrigado a presença de todos. Temos alguma pergunta? Não? Tudo certo? Fico feliz quem tenha vindo aí até o final. Foi só uma aulinha rápida para a gente falar um pouco do porquê os nossos exames, por que a gente faz isso, por que a gente usa tanto. Lembrando que essa aula vai ficar disponível. Próxima aula vai ser segunda que vem. A gente vai falar por que, quando e como fazer uma placa mio relaxante. Uma aula super importante, é um recurso que cada vez mais é necessário nos dias de hoje e que faz com que, que assim, a gente vê cada vez mais pacientes estressados. Essa semana na clínica eu fiz 3 placas mio relaxantes para pacientes, e todos pacientes com menos de 40 anos. Então assim, se não é uma coisa que você sabe fazer, se não é um recurso que você tem na sua clínica ainda, não é uma coisa que você faz rotineiramente, para mim placa mio relaxante está quase virando uma coisa de clínico geral. Então assim, vamos aprender, uma live super legal, sou eu que vou dar também. Então, é isso. Muito obrigado, galera. Uma boa noite. O que tem? Ah, deixa eu mostrar. Eita, quebrei tudo aqui. Vou mostrar aqui um recurso, como é que funciona no celular, ó. Se você vir aqui, tenta dar um pouco mais de zoom. Dá pra ver minha tela? Reduz o brilho? Ah, não tem nada mesmo. Ó. Vou entrar aqui num tratamento. Show. Aí, ajeitou o foco. Ó, se você for no meu EZ, aqui na aba Exames, ok? Vai aqui na aba Exames, aí você tem aqui disponível o download de arcada superior e arcada inferior. Se você baixar, baixou.
Ele vai fazer o download aqui embaixo. Tô fazendo download rapidinho. Por favor, só porque tem gente olhando. Fez o download. Abriu. Você vai abrir no Exocad WebView. Abriu aqui, ó. Ele carrega para você. Você tem um escaneamento do seu paciente no seu celular. Para você poder fazer análise, mostrar para ele, mostrar para os amigos. É um curso super interessante. Show? Eu tenho que baixar esse programa, Exocad WebView. É isso? Valeu, pessoal. Obrigado e boa noite a todos.